O que é e como funciona um endereço de IP? Os endereços de IP são as âncoras da internet. Eles conectam você à rede mundial de computadores e sustentam toda a sua vida digital. Na verdade, é impossível ficar online sem um endereço de IP. O que é um endereço de IP? O endereço de IP, Internet Protocol, é uma série de números atribuídos a cada dispositivo conectado a uma rede de computadores ou à internet. Os endereços de IP, eles identificam e diferenciam os bilhões de dispositivos online, como computadores e telefones celulares, e ajudam esses dispositivos a se comunicarem entre si. Outros dispositivos conectados à internet, como impressoras e um número cada vez maior de dispositivos inteligentes, como alto-falantes, geladeiras, sistemas de vigilância doméstica e muito mais, também têm endereços de IP. Os endereços de IP garantem a transmissão de dados para o local correto. Da mesma forma que pessoas e empresas precisam de um endereço físico para enviar e receber cartas pelo correio, os dispositivos de internet precisam de um endereço digital para enviar e receber dados. O que você pode fazer com um endereço de IP? Quase tudo online. Os endereços de IP eles conectam você aos sites que acessar, aos e-mails que abrir e os vídeos que deseja assistir. Todas essas atividades conectadas à internet são consideradas solicitações de dados e requerem um endereço de IP. Seu computador e o serviço de internet eles não poderiam funcionar sem um endereço de IP. Endereços de IP divididos. Endereços de IP geralmente consistem em 4 números que variam de 0 a 255, separado por pontos. Em cada endereço de IP, você pode ver o ID da rede, atribuído à sua rede pelo seu provedor de internet, e o ID do host, o identificador exclusivo atribuído a cada dispositivo conectado a essa rede específica. Veja um exemplo aqui de um endereço de IP. Cada um dos 4 números em um endereço de IP não precisa ser um número completo de 3 dígitos. No exemplo acima, o primeiro número é o 128. O segundo é o 201, o terceiro é 75 e o quarto número é 1. Juntos, esse formato decimal com pontos é chamado de número de 32 bits. Pense em um endereço de IP como uma série de números e pontos que funcionam de uma maneira semelhante ao endereço físico, para que o seu dispositivo possa enviar e receber dados da internet. Veja aqui um outro exemplo de endereço de IP. Este segundo exemplo é um pouco mais complexo e é conhecido como endereço IPv6, porque existem diferentes tipos de endereços de IP e a configuração do endereço de IP varia tanto. Veremos os tipos de endereços de IP e as origens do IPv4 e do IPv6 mais tarde. Primeiro, vamos examinar os dois componentes principais de um endereço de IP, o ID de rede e o ID de host. O ID de rede e o ID de host. O ID de rede é a parte de um endereço de IP que identifica qual rede você está usando para conectar à internet. São aqueles 3 primeiros números. O ID de rede ele é atribuído por um provedor de internet. Se você estivesse conectando de casa por meio de um roteador sem fio, por uma rede empresarial, se estivesse conectando no trabalho, ou por uma rede pública, como por exemplo no Starbucks. Uma rede pode ser pequena, como no caso de 2 computadores conectados, ou enorme como a própria internet. A internet ela é uma rede de redes. A parte do ID de host de um endereço de IP indica o dispositivo específico usado para se conectar à sua rede, que é aquele final, que é o final 1, por exemplo. Suponha que você tenha muitos dispositivos em casa que necessitam de um endereço de IP para se conectar à internet. A configuração do endereço de IP poderia ser esta. Eu vou colocar aqui os números, tá? Os finais eles vão adicionando a cada dispositivo. Então vai ficar o dispositivo 1, 2, 3, 4. Eu vou deixar a descrição. Para cada host, que é um dispositivo em uma rede, a parte da rede do endereço de IP é a mesma, com o número final do endereço diferente, pois ele identifica hosts diferentes. Um host tem apenas um endereço de IP. Uma rede ela tem vários. Como os endereços de IP eles funcionam? Os endereços de IP eles funcionam como identificadores exclusivos de cada dispositivo online, como um endereço de correspondência. Em vez de receber a correspondência física, os endereços de IP garantem que você obtenha os dados solicitados,
como resultados de pesquisas e e-mails. Para entender como os endereços de IP funcionam, precisamos primeiro examinar a definição básica da internet. A internet ela é uma rede global de computadores que funcionam com base em protocolos ou regras. Essas regras definem como os dados são transmitidos entre os dispositivos eletrônicos, ou em outras palavras, os protocolos que determinam como os computadores se comunicam entre si em uma rede. Quando você solicita algo online, a internet sabe para onde enviar esse seu pedido graças ao seu endereço de IP. Ao digitar a pesquisa, o que é um endereço de IP? No Google, a internet recupera esses dados, no caso, os resultados da pesquisa, e pega esse link e envia para você, diretamente aí para o seu dispositivo, e tudo isso ele acontece instantaneamente. Por que precisamos dos endereços de IP? Os computadores eles precisam de endereços de IP para se comunicarem com outros dispositivos e redes online. O objetivo dos endereços de IP é mapear a web e enviar dados para o local correto. Sem esse endereço de protocolo entre os dispositivos e redes, a internet ela não seria capaz de atender às suas solicitações de dados. Os endereços de IP eles ajudam a organizar a internet. Por isso, ocultar, alterar e proteger o seu endereço de IP é super importante. Sem endereços de IP, não haveria o Facebook, e-mail, navegação web e muito mais. O que mais um endereço de IP faz, além de se comportar como um endereço residencial digital do seu dispositivo? O endereço de IP pode revelar informações confidenciais, como sua localização física e outros dados privados, e ajudar empresas a rastrear o seu comportamento online. Não é possível ficar online sem um endereço de IP, mas é possível alterá-lo ou ocultá-lo com uma rede privada virtual, como uma VPN. Uma VPN ela criptografa os seus dados e redireciona o seu tráfego online por um servidor VPN dedicado antes de você se conectar à internet pública. Depois de se conectar a um site, você aparentemente estará vindo da VPN. Portanto, o site verá apenas o endereço de IP da VPN, disfarçando o seu verdadeiro endereço de IP. As VPNs elas têm as opções de servidores em vários países, para que você possa parecer estar em praticamente qualquer lugar. Isso pode ser útil se, por exemplo, você estiver viajando e quiser ter os mesmos acessos aos serviços de streams favoritos do seu país. Proteja seus dados pessoais, fique atualizado com os seus programas favoritos e mantenha sua atividade online privada com uma VPN. Localizando o seu endereço de IP. É simples encontrar o seu endereço de IP. A melhor maneira é digitar meuip.net.br. Seu endereço de IP é exibido automaticamente na tela. A facilidade de localizar o seu endereço de IP é conveniente, mas também é fácil para hackers localizar você online. Ao ocultar o seu endereço de IP com uma VPN, é muito mais difícil para pessoas encontrar você online. Os diferentes tipos de endereços de IP. Os endereços de IP variam dependendo de como os dispositivos estão conectados à internet. Depende muito de onde você está se conectando, se é da casa, escritório, de algum café, e das regras configuradas pelo seu ISP. Endereços de IP estáticos versus dinâmicos. Um endereço de IP estático, também chamado de endereço de IP dedicado, é fixo e não muda automaticamente. Endereços de IP estático são muito utilizados por dispositivos de negócios, porque o endereço de IP dedicado mantém as conexões de redes ininterruptas, o que é útil para chamadas de conferência e acesso a servidores para trabalho remoto. O endereço de IP dinâmico, também chamado de endereço de IP compartilhado, muda automaticamente de acordo com os IPs disponíveis. Os endereços de IP dinâmicos geralmente são usados para dispositivos conectados a uma rede doméstica e não requerem entrada ou configuração manual. IPs dinâmicos são atribuídos de forma automática e contínua por seu provedor de internet. Público e privado. Na verdade, os dispositivos eles recebem dois endereços de IPs diferentes. Seu computador tem um endereço de IP público e um endereço de IP privado. O endereço de IP público, também chamado de endereço de IP externo ou global,
é utilizado para a comunicação entre os dispositivos e a internet global. O endereço de IP público, geralmente fornecido para uso doméstico pelo seu provedor de internet, é o que realmente conecta você à internet. O endereço de IP privado, muitas vezes chamado de endereço de IP local ou interno, é atribuído ao seu dispositivo a partir de uma rede privada. Os endereços de IP privados não são roteados na internet e devem funcionar apenas na sua rede local. Assim como um prédio comercial pode ter um endereço público na Avenida Paulista, número 1534, um funcionário de escritório pode ter um endereço privado que é a sala 123. A correspondência enviada a esse funcionário será endereçada a um endereço público e em seguida a um gerente de escritório, que é o provedor de internet, e enviar para a sala privada. Pessoa física. O endereço de IP de consumidor se refere a qualquer endereço de IP atribuído a uma pessoa ou indivíduo que tenha um provedor de internet. Endereços de IP de consumidor podem ser públicos ou privados. IPv4 e IPv6. Quando criada, a internet ela não era o que é hoje. Os criadores, compreensivelmente, eles não previam as implicações do acesso global e uso diário por bilhões de pessoas e dispositivos. Por causa de tantos dispositivos conectados, a América do Norte ela esgotou os endereços IPv4. O IPv4 é a estrutura de numeração de protocolo da internet original que funciona em um código numérico de 32 bits. Esta é a aparência de um endereço IPv4. Aqui. A diferença entre os endereços de IP IPv4 e IPv6 é que os IPv6 são a geração mais recente de IP, criada para enfrentar a escassez de endereços IPv4. Escritos em formato hexadecimal de 128 bits, com intervalo de números e letras, e separados por 2 pontos, os endereços IPv6 são, teoricamente, ilimitados. Esta é a aparência de um endereço IPv6. Aqui. A distribuição do IPv6 está em andamento. Provavelmente você ainda está se conectando à internet utilizando uma conexão IPv4. Atualmente, o Google informa que cerca de 35% dos usuários estão se conectando com o endereço IPv6 em vez do IPv4. TCP/IP. O TCP/IP é a base dos endereços de IP, mas não é um tipo de endereço de IP em si. TCP/IP significa Transmission Control Protocol Internet Protocol e é um conjunto de protocolos que compõem a arquitetura da internet. As regras de TCP/IP definem como os dados são trocados e comunicados pela internet. As regras também especificam como os dados são divididos em pacotes e endereçados para serem transmitidos, enviados e recebidos no destino final. Seja qual for o endereço de IP que você está usando, ele provavelmente ainda segue o protocolo TCP/IP. Como os endereços de IP eles são atribuídos? Há 2 tipos de atribuição de endereço de IP, o estático ou o dinâmico. A forma como o seu dispositivo recebe o endereço de IP depende da rede, do provedor de internet e dos recursos do seu dispositivo. A criação de um endereço de IP será automática se ele for dinâmico e manual se ele for estático. O endereço estático é fixo ou permanente, enquanto o endereço dinâmico poderá mudar sempre que você se conectar à internet. Você poderá até mesmo receber um endereço de IP dinâmico sempre que reiniciar o seu computador, por exemplo. Em termos gerais, os endereços de IP são gerenciados globalmente pela Autoridade para a Atribuição de Números de Internet, a IANA, e depois pelo provedor de internet, administrador da empresa ou roteador doméstico. Conseguiram entender aí um pouco do que é e como funciona um IP? Um endereço de IP, no caso? Se tiverem dúvidas, coloquem aqui abaixo nos comentários que teremos o prazer de ajudá-los. Até mais, pessoal. Valeu!